eu estou aqui com a Ceciliane Poff. Ela é psicóloga infantil e familiar aqui do Instituto Nascer. E ela tem um curso muito legal, que foi como que eu encontrei ela, um curso sobre birras. Eu vim aqui entrevistar ela, né, para poder compartilhar um pouco do conteúdo com vocês. Ei, gente, eu tô aqui então a convite da Paula para contar um pouquinho do meu trabalho, e não tem como falar do meu trabalho sem falar um pouco da minha história. Eu trabalho com criança desde o meu segundo período da faculdade. Eu fiz psicologia, trabalhei em escola e desde que eu me formei eu trabalho em consultório de psicologia com famílias, com mães, e eu percebo que as crianças são muito incompreendidas pelos adultos. Eu percebo que muitos comportamentos desafiantes das crianças dizem muito mais de como os adultos lidam com isso, dizem muito mais de como a mãe e o pai estão, dizem muito mais da rotina, do contexto de vida da criança do que da própria criança. E quando eu me tornei mãe, eu sou mãe da Melissa, que tem 4 anos, sou mãe do Ian, que tem 1 ano e 3 meses. Quando a minha primeira filha nasceu, eu fui muito impactada com o tamanho do desafio que é ser mãe. Até então, eu vivenciava muita teoria, eu orientava muitas mães, eu trabalhava no contexto de consultório, eu sabia tudo na ponta da língua. Aí minha filha nasceu e eu percebi que tinham várias questões que as teorias não respondiam. E eu fui começar a fazer um movimento muito interno, de olhar para dentro de mim, de me conectar com a minha filha, de me abrir para escutá-la desde bebê. De sair daquele lugar de buscar os padrões, o que é esperado de um bebê de tantos meses, de uma criança de tantos meses. Eu abandonei um pouco isso para me voltar para a relação. E eu percebo que as mães e pais hoje estão muito perdidos em relação à educação dos filhos, por um motivo muito claro. A maior parte de nós, mães e pais da geração atual, nós bebemos de fontes de relação de um modelo mais autoritário, onde o que a mãe e o pai falavam era aquilo ali, onde existia o castigo, a palmada. Essa era a forma validada de educar uma criança. E hoje eu percebo que as mães e pais da minha geração, da sua geração que está aqui assistindo, são mães e pais que buscam uma relação de mais escuta, de mais cuidado, de chamar a criança para perto. E aí a gente está vivenciando, na verdade, um momento de mudança de lugar. Então o adulto sai daquele lugar autoritário, hierárquico, e vai para um lugar mais, como que eu posso dizer, mais democrático mesmo, de escuta. E com o nascimento da minha filha, eu tive que buscar novos caminhos para estar nessa relação. Então é por isso que eu preparei alguns conteúdos, alguns materiais até na minha página, no meu canal no YouTube, muito para ajudar você que é mãe, você que é pai, a se conectar um pouco mais com a perspectiva da criança, tá? Eu vou dar um exemplo só para você entender um pouco mais do que é isso. Quando uma criança está fazendo uma birra, o que a gente chama de birra? O que nós adultos chamamos de birra? É aquele comportamento de choro, de um ataque de raiva, da criança se jogar no chão, de espernear, que muitas vezes a gente pensa, nós adultos, nossa, mas de uma hora para outra meu filho ficou assim, do nada minha filha começou a gritar no meio do supermercado. Eu queria te contar que nunca é do nada, que nunca é de uma hora para outra. A criança, ela busca o tempo todo se sentir aceita, amada, se sentir importante, e ela tenta comunicar as necessidades dela para você, mas muitas vezes ela não consegue. Então a alternativa que ela tem, muitas vezes, é o choro, é o grito, é o ataque de raiva. Eu recebi aqui no consultório semana passada uma mãe que foi me falar várias questões da filha. A filha dela tem 4 anos, e um dos exemplos que ela deu foi assim: Cecília, olha só como minha filha está impossível. Ontem mesmo a gente foi no supermercado e aí eu fiquei lá 15 minutos com ela, mas ela queria colocar tudo no carrinho, e aí como eu não deixava ela colocar, ela se jogou no chão, começou a gritar, espernear, todo mundo ficou olhando. E aí eu fiz só uma pergunta para ela. Eu perguntei para a mãe dela assim: que horas você foi no supermercado com a sua filha? Aí ela olhou para mim e falou: já entendi. Eu falei: por que você entendeu? Que horas você foi? Eu levei ela no supermercado depois da escola. A filha dela ia para a escola às 7 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde, ou seja, ficava horário integral. E a mãe passou no supermercado rapidinho, só 15 minutos, para levar a filha dela para comprar algumas coisas que precisavam. O que eu tô querendo dizer com isso? Quer dizer que a mãe não pode ir no supermercado depois da escola? Pode, claro que ela pode. Mas ela tem que entender que
Uma criança que vai ao supermercado depois de um dia inteiro de escola é uma criança que vai estar cansada, provavelmente com fome, com sono, querendo o cantinho dela, a casinha dela, e não aquela confusão que é o supermercado no final do dia. Então a birra nesse exemplo é a pontinha do iceberg, é só aquele comportamento que a criança demonstrou, que irrita, que incomoda, mas que diz de um contexto, né? A hora foi inapropriada. Não significa que essa mãe sempre vai ter que blindar o ambiente dessa criança, mas significa que ela vai ter que se responsabilizar também pelo que acontece com a filha, né? Então, por exemplo, eu sei que a minha filha de 4 anos, no final do dia, 5h30, 6h30, 7 horas da noite, ela já está com humor menos positivo, vamos dizer assim, ela está menos flexível para negociar, para conversar, ela está mais cansada, com sono, e ela fica um pouco mais irritada. Se eu sei disso, eu posso pensar em prevenir esse tipo de episódio, eu posso me conectar mais com a necessidade dela, né? Eu sempre falo assim, uma birra não é frescura, não é bobagem e não é manipulação. Os pais falam assim comigo, Cecília, meu filho está me manipulando, porque ele chora, ele faz uma birra quando ele quer alguma coisa. E eu discordo, a criança não manipula, ela comunica. Se o seu filho faz birra para conseguir alguma coisa, ele não está te manipulando, não, ele está comunicando. Por algum motivo, ele entendeu que chorando, gritando, esperneando, ele consegue ser escutado. Então, como que a gente trabalha nesse sentido? Quebrando esse ciclo vicioso. Você vai ter que começar a se conectar com a sua criança, a buscar escutá-la, estar com ela, antes dela precisar gritar, chorar e ter um ataque de raiva, né? Fazer uma birra que te incomoda tanto. Eu sinto que as crianças, elas têm muito para nos ensinar, né? Eu aprendo muito com os meus filhos diariamente. Se a gente se abre para escuta, né, para conexão com elas, uma relação muito linda pode acontecer, né? Eu sou mãe e eu sei como que é desafiante, como que às vezes cansa, como que a gente às vezes quer sair correndo, quer tirar férias na maternidade, não tem jeito, mas eu consigo, hoje, né, eu consigo vislumbrar um caminho mais gostoso, né? É possível vivenciar a maternidade com mais leveza, com mais prazer, né? E eu vejo as birras hoje como uma grande oportunidade de conexão. É uma oportunidade de você se conectar com a sua criança e falar até mais, se conectar com você mesma. Porque eu tenho uma hipótese que cada vez é mais confirmada com as minhas alunas do curso Chega de Birra, né? Até com a minha experiência como mãe, de que os momentos em que os meus filhos, os seus filhos estão mais desafiantes, fazendo birra, gritando, contrariando tudo, são os momentos em que você que é mãe, que eu que sou mãe, em que nós estamos menos conectadas com eles, estamos menos disponíveis para eles, né? Eu tenho claro para mim que quanto menor a nossa disponibilidade física e emocional para os nossos filhos, maior vai ser o desafio em casa, né? Então, quando eu criei esse programa Chega de Birra, que a Paula fala, né, aqui para vocês, foi muito pensando em ajudar mães e pais a entenderem essa linguagem, né? A saberem como lidar com esses momentos de uma forma que as birras não se intensifiquem, mas que elas se diminuam. E mais do que isso, pensar em como prevenir esses episódios. Aí uma vez uma pessoa falou assim comigo, Cecília, na sua casa então não tem birra? Na minha casa tem birra, eu tenho uma criança de 4 anos, uma de 1 ano e 3 meses. Mas as birras são muito mais curtas, muito menos intensas, e no final a gente está super conectada, abraçada, a gente consegue conversar sobre isso, né? Porque existe uma forma de nos conectar com as nossas crianças sem precisar bater, colocar de castigo, chantagear, ignorar, deixar a criança sozinha. E acho que é isso, né? Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, do meu conteúdo, vai ser um prazer te receber também nas minhas redes sociais, né? E se tiver alguma dúvida, manda aqui para a Paula, que ela me encaminha também, eu respondo por aqui. E é isso.